Hoje, ninguém questiona o papel decisivo das redes sociais na política. No mundo inteiro, elas se tornaram motor por trás das grandes manifestações de rua, termômetro de tendências sociais e fórum permanente de debates. Passaram ainda a ser um meio oficial, muitas vezes exclusivo, para as declarações das autoridades. Mas, em certa medida, as redes sociais são também um desafio para a democracia. Um espaço internacional sem fronteiras, onde a guerra de narrativas conta com estratégias e um exército de especialistas e robôs. Como esse exército trabalha? Quais os rastros e as lições que ele deixa? Tema para o Cidadania Mundo. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no nosso programa o professor Marcelo Santos, que fala conosco direto de Santiago do Chile. O professor que tem um currículo desse tamanho aqui, mas eu vou tentar resumir para vocês. É doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica do Chile, é pesquisador do Centro de Investigação e Documentação da Universidade Finisterra sobre isso e trabalha pelo menos há 15 anos nessa fronteira entre política e redes sociais. Então, eu vou começar perguntando para o professor se nesses últimos anos, o professor que se dedicou muito a ver a relação entre as mobilizações de rua e as redes sociais, se mudou alguma coisa. O senhor que pesquisou, por exemplo, 2013, que mudou de lá para cá? Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Sim, as redes sociais são o que a gente chama tipo alvo em movimento, né? O campo da tecnologia muda muito rápido e as mudanças elas criam possibilidades e fecham outras possibilidades e muitas coisas mudaram, coisas tão simples como o Twitter passou de 140 para 280 caracteres, a indústria da desinformação criou uma repercussão enorme e fez com que plataformas como o próprio Twitter e o Facebook começassem a investir em ferramentas de detecção, não só com inteligência artificial e aprendizado de máquina, machine learning, como também com parcerias, né? No Brasil, por exemplo, tem a Aos Fatos, que faz uma parceria com o Facebook, e eles checam e botam um tique, né? Até um ponto bem interessante foi, se eu não me engano, algumas semanas, pela primeira vez, um conteúdo do Trump foi realmente vetado, e aparece um link com a possibilidade de você ter mais informação sobre aquela declaração dele. Então dá para a gente imaginar que hoje a gente está menos suscetível a robôs do que já esteve antes, ou a influência dessas fake news? O fato de que a gente está mais consciente em relação a isso faz da gente um pouco menos exposto, professor? Eu diria que não, porque é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? A tecnologia ou a plataforma, vamos dizer, ela cria um tipo de mecanismo para conter, e do outro lado tem alguém que está criando mecanismos para burlar essas regras, né? Então, claro, quando tem um momento, né? Nesse momento, o Twitter falou que não vai mais permitir publicidade política na plataforma. Bom, então, qual que é a reação? Nesse momento, então, tem uma janelinha aí de um tempo que vai ter um pouco de paz, vamos dizer, né? Logo depois de um certo tempo vão aparecer formas de contornar através de usuários de perfis que não são de políticos, enfim, assim como no jogo da corrupção, no jogo da política em geral, a relação entre tecnologia e política também acontece esse mesmo fenômeno, né? Eu queria voltar um pouco para as manifestações, para as mobilizações sociais de grande porte que aconteceram aqui no continente nos últimos anos. A gente menciona 2013 no Brasil, que foi, inclusive, motivo de muitos estudos, entre eles o de sua equipe. Teve também manifestações no Equador em 2019, e no Chile, onde o senhor está, o país convulsionou, o famoso estallido social. Essas manifestações parecem ter em comum começar por um tema muito específico, em geral de mobilidade urbana, aumento de passagens, o preço da gasolina, mas depois se transformam em grandes manifestações da sociedade de descontentamento. Como é que se dá esses saltos? Esses saltos são naturais, são espontâneos na sociedade? Eles são
conduzidos com a ajuda de especialistas e robôs, para mencionar aqui a expressão que eu usei no início? Você acabou de usar uma expressão muito, muito feliz. Conduzidos é uma palavra interessante. Tem um trabalho de um italiano chamado Gerbaldo, Paulo Gerbaldo. Ele fala de choreographies of assembly, né? Coreografias para juntar-se, né? E um pouco a ideia de que as redes sociais elas têm esse papel. Então, o que acontece não é que a rede social ela gera a mobilização, não é que a rede social ela é pró ou antidemocrática, evidentemente, né? O que ela faz é que ela potencializa, acelera certos processos. Então, no caso por exemplo, de manifestações que têm uma repressão muito forte, como foi o que aconteceu em 2013 no Brasil, 2011 no Chile, no Equador, evidentemente, aqui em 2019 também, essas imagens começam a colidir com a narrativa dominante de uma mídia que, em geral, é desfavorável ao protesto social, mas alinhado à mudança do status quo, né? Então, quando isso começa a circular nas redes sociais, isso foi um pouco o que eu estudei no caso do impeachment da Dilma, por exemplo, então você tem bastante documentação alternativa. No caso do Brasil, a mídia ninja teve um papel muito importante desde 2013, né? Então isso gera um conhecimento de imagens que não é a mesma coisa do que você vê alguém passando um rumor ou um folhetim, uma mídia alternativa com um texto de alguém que viveu uma coisa. Você tem um vídeo mostrando, né, uma agressão, um tiro no olho, aqui no caso do Chile, né, uma quantidade incrível de tiros nos olhos, então fica inegável. O que acontece aí também é um jogo entre a mídia mais tradicional, mainstream, com essas mídias alternativas, disputando essa narrativa, né? Então, as mobilizações sociais em si, elas são fenômenos muito mais complexos do que o fenômeno propriamente comunicativo. Então, o que acontece é que as ferramentas de comunicação elas podem servir, né, em determinados contextos para potencializar, mas que nem eu te falei, isso em um primeiro momento, é um processo que a gente chama de apropriação social da tecnologia. No primeiro momento, talvez essas forças mais progressistas, mais de protesto, mais de busca de câmbios de mudança social, se apropriaram. No segundo momento, por exemplo, você tem no México, no Yo Soy 132, não, na eleição na que perdeu o Peña Neto, né, que ganhou o Peña Neto, não, antes do Obrador, que o Obrador perdeu. Você tem todo um aparato do Estado intervindo, né, contra a mobilização. Então, botando gente infiltrada, bombardeando hashtag com informação que tem nada a ver, justamente para dirimir. Então, aí você tem os robôs que você falava, por exemplo, né? Então, tem muito disso. No caso da ascensão do Bolsonaro, por exemplo, pelo menos no Twitter especificamente, que é um lugar onde ele não tinha presença nenhuma até 2016, no dia do impeachment da Dilma, tem um robô, um ciborgue, né, uma pessoa que atua de forma repetitiva, que potencializa com 120 tweets em pouco mais de uma hora. Eles geram uma tendência e isso é uma isca para as pessoas de esquerda que pegam e começam a criticar esse hashtag Bolsonaro 2018, por exemplo, e começa a potencializar isso aí. De repente sai 30 mil tweets em algumas horas e o negócio vira tendência mundial, né? Deixa eu recapitular esse fio para eu entender o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo que durante o impeachment da presidente Dilma, alguém, que pode ser uma pessoa, pode ser um robô, usou repetidamente a hashtag seguidamente e fez ela aparecer entre os trending topics. E uma vez entre os trending topics, ela passou a ser altamente inflada por pessoas que se posicionavam de forma contrária a ela. Exatamente. Esse foi Ou seja, sem saber, estava, na verdade, ajudando aquela hashtag. Visibilizando, né, que em contexto de rede social é uma ajuda, né? Então, a grande lição aí, na verdade, para quem é contra um tema, é não alimentar esse tema, que a gente chama de não alimentar o troll, né? E então, nesse caso aí, quando você tem, eu medi cerca de 90% das contribuições
essa hashtag subir foram por pessoas contrárias, né, discursos contrários, como, por exemplo, subindo beijos homossexuais, olha, para a hashtag Bolsonaro 2018, olha só, um beijo homossexual, achando que estava fazendo um protesto, mas no final das contas o efeito que isso tem no médio prazo é de aumentar a visibilidade dessa hashtag, né? Isso deve ter motivado, deve ter incentivado a turma para migrar para o Twitter, realmente, porque nesse momento a predominância digamos, dos seguidores do Bolsonaro estava no Facebook, né? E no Vai Twitter lembrar era que mais nessa época o atual presidente Bolsonaro tinha menos de 7% das intenções de voto. Se falava nele como um candidato ainda com menos chances do que mais tarde elas se revelaram, né? Ainda era motivo de chacota, um pouco no esteio do discurso que ele fez em março, né? Quando ele mencionou, eu não vou nem dizer o nome do cara, porque eu não quero dar visibilidade também, mas ele ainda era uma anedota, né? Não era uma coisa concreta. Mas especificamente no Twitter ele começou a aparecer por aí, né? Agora, a gente falou muito de Twitter aqui. O Twitter, antes de eu passar para outras redes, o Twitter tem um outro fenômeno interessante dos últimos anos, que é a migração até se tornar um espaço oficial para as autoridades. A gente via no início isso de forma começar a crescer, e hoje a gente vê as redes sociais, como eu até falei na abertura, substituindo muitas vezes a imprensa no anúncio de novos programas, declarações oficiais, notas oficiais que são soltadas no Twitter. O presidente dos Estados Unidos fala muito por Twitter, a academia já criou essas expressões como Twittercracia. Isso, em que medida prejudica ou colabora com o cenário democrático, o senhor que se especializou nessa fronteira? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que como provavelmente qualquer pergunta que você possa fazer nesse contexto que a gente está falando aqui, a resposta é sempre ambos. Eu sou muito adepto dessa ideia que eu já mencionei de apropriação social das tecnologias, que, em outras palavras, depende do uso que se faça da tecnologia, né? O Matelar falava de apropriação crítica, né? E se a gente pegar um par de exemplos, né? Quer dizer, quando você pega uma pessoa pública, um político, um presidente, um ministro, etc., que resolve, né, fazer a agenda dele um pouco mais pública, que mais gente tem acesso a isso, através, por exemplo, do Twitter, das redes sociais, você tem um cenário positivo, em que aumenta a transparência, vamos dizer, né? Quando você faz o que faz o Trump e o Bolsonaro, por exemplo, na minha opinião, é extremamente negativo, que é, primeiro, você massacra, né? Você pode botar agora no Twitter, você coloca lá, entre aspas, fake news no usuário do Bolsonaro e, entre aspas, fake news no usuário do Trump, e você vai ver a quantidade de vezes que eles mencionam esse tipo de argumento. Isso claramente é uma coisa, é uma agenda que eles têm, né? A agenda de deteriorar a visão que as pessoas têm dessa mídia para as pessoas seguirem eles. Então, acontece o que, até mencionar meu irmão aqui, um pouco de quase nepotismo acadêmico, meu irmão Fábio, ele fala que o Bolsonaro não tem militantes, ele tem seguidores, né? Então, a forma como ele fala com esses seguidores como um rebanho mesmo, né? De trazer eles para um lugar protegido. Então, quando faz uma live, então o Trump também afasta as pessoas dessa mídia tradicional, dessa mídia que pode questionar se é um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, mas é uma mídia que navega num certo espectro. Não é uma mídia que fica só num lugar, que nem uma Fox News, né, no caso, então, você pode questionar Folha, Globo, Estado, etc., mas você tem um espectro que eles navegam, né? Você tem uma flexibilidade aí. Então, quem consulta essa mídia, esse tipo de mídia, pode ser exposto em outro canal à desinformação. Mas no momento que entra numa dessas mídias, vai ter um lugar onde vai ser verificada essa informação, vai ter uma informação contrastante. Mas se a pessoa fica muito isolada, aí é menor a possibilidade de que ela tenha essa possibilidade de rever sua posição, né? A gente falou aqui muito de Twitter, mas eu queria agora, então, passar para outra das redes sociais que seguramente tem imensa penetração no Brasil, mas muito mais muito mais turva no sentido da investigação, que é o WhatsApp. O senhor falou em disseminação de
de fake news, de notícias falsas, e aí vale de todo o espectro político, notícias falsas que atacam tanto opositores quanto seguidores ou correligionários do presidente Jair Bolsonaro, mas dentro do WhatsApp é mais difícil de rastrear. Como é que o senhor investiga isso? Existe relação entre essas redes para fazer girar essa máquina? Sim, sem dúvida. Não, você não tem como fazer... As pessoas não chegam num grupo do WhatsApp do nada, né? Então, você tem algumas estratégias. Uma delas é entrar por grupos oficiais de WhatsApp, né? Então, uma das principais formas é você ter grupos oficiais, né? Grupos moderados. Desculpa, professor, o que são grupos oficiais de WhatsApp? Okay. O WhatsApp ele tem a possibilidade da comunicação interpessoal um a um, que é como ele nasceu, e depois de um tempo eles criaram os grupos que são efetivamente que no Facebook tem esses grupos, né? Muitas pessoas que estão dentro de um mesmo chat, no qual você publica e todas essas pessoas têm acesso e todas podem responder, alguns sendo administradores, etc., que tem um máximo de 256 pessoas, justamente para evitar alguns problemas desse tipo de propagação de informação falsa, de transformar o WhatsApp numa ferramenta de broadcasting, né, de mídia massiva. Esses seriam os grupos, na verdade. E esses grupos eles podem ser secretos, vamos dizer, que ele não é público, né? Você cria um grupo para sua família, por exemplo, ou eles podem ser de caráter público, como, por exemplo, um grupo de deliberação política, de discussão política, com a melhor ou com a pior das intenções. Então, com a melhor das intenções, pode ser para você discutir, deliberar. Com a pior das intenções, pode ser para você semear notícia falsa, por exemplo, né? Então, isso ocorre. Uma resistência. Eu vejo que muitos acadêmicos usam esses grupos públicos abertos para investigar ali em que medida notícias falsas ou boatos são disseminados. Mas eu, particularmente, não conheço ninguém que participe de grupos públicos, ou se essas pessoas participam, é uma minoria, como num universo, sei lá, de toda a população brasileira, investigar um grupo mínimo que, não sei, goste de um artista específico, está fora do universo completo. Acho que a maior parte do que acontece em comunicação no WhatsApp, e aqui é uma inferência, mas acho que bem possível de ser verdade, acontece nos grupos privados. Como saber essa medida? O senhor me falava que fez uma investigação e descobriu que, em alguns casos, o Twitter é usado como um espaço de pescaria para obter pessoas para esses grupos fechados? Ótima expressão, pescaria. Mas eu encontrei alguns usuários no Twitter que se dedicam a isso, né? Que ficam respondendo algumas posts que têm relação com alguma temática política, né? Nesse caso, Bolsonaro, né? Então, simpatizantes de Bolsonaro. Então, ele vai lá e publica chats públicos que a pessoa é só fazer clique no link, se tiver no celular, se tiver no computador, um pouquinho mais complicado, mas faz clique no link e tem acesso a um grupo onde ele pode se cadastrar e ele vai mudando sistematicamente o nome do grupo. Então, significa, na minha opinião, né, que eu estou começando a pesquisar isso aí, que ele vai enchendo um grupo, né? Encheu até o fim, aí enche o outro, aí cria outro, aí enche outro. Então ele vai enchendo os copos aí de gente, né? E então no momento que precisa ativar uma comunicação, ele joga em um desses grupos e ele está em todos os grupos, então ele joga em todos os grupos, então e daí desse lugar começa a ir para as redes privadas. Então na verdade eu não tenho, nem eu nem ninguém tem como pesquisar com um nível de claridade, como você mesmo colocava, né? Não tenho como chegar nessas redes privadas que realmente é a grande maioria da comunicação dentro do WhatsApp. Eu imagino que deve ser a ordem de 95%. Só que, para você semear notícia nessas redes privadas, você tem que, de alguma forma, acessar essas pessoas. Então, alguma coisa de paralelo a gente pode encontrar. E essa é a aposta dos acadêmicos que, como eu, estão pesquisando um pouco isso, e a gente trabalha também com a ideia de análise de redes sociais, né, de buscar esses atores que são essas sementes, que são importantes num grupo de grupos, vamos dizer, né? E que eles acabam grupos sendo organizados existentes, né? A mobilização, muitas vezes, por exemplo, de sindicatos ou igrejas, não podem ser a origem, não necessariamente passando pela rede social, desses impulsionamentos. E eu vou aproveitar, já que eu citei isso, por acaso citei duas instituições fortes que são
explicitamente vinculadas na nossa sociedade ao espectro de direita ou de esquerda no Brasil, embora não necessariamente. Você possa ter sindicatos aí vinculados à direita, como você pode ter igrejas com vínculos com a esquerda, mas, enfim, em geral, se associa no Brasil as igrejas evangélicas com a direita e, por exemplo, os sindicatos com a esquerda brasileira. Minha última pergunta, o senhor mencionou muito as estratégias em relação ao presidente Bolsonaro, mas eu queria fazer sobre as estratégias como um todo, e aí tratando direita e esquerda, nesses estudos que o senhor tem estudos no Chile, nos Estados Unidos, em relação ao Brasil, existem diferenças entre o espectro mais conservador e o mais liberal dentro das redes sociais, da forma como atuam? Isso é tema de análise para hoje, né? Eu estava lendo hoje, não ontem, nem mês passado, hoje, um estudo justamente tratando de responder essa sua pergunta. Então aqui, você saindo dos Estados Unidos fica bastante mais difícil porque a gente tem menos, obviamente, uma menor massa crítica. Mas falando dos Estados Unidos e Europa, um pouco que o consenso é de que tem estratégias diferentes para digamos, redes mais radicais de direita e redes mais radicais de esquerda, em que as redes de esquerda, como eu falei anteriormente, elas navegam num espectro maior de tipos de mídia, né, que não só... Então, na verdade, elas se apropriam das redes sociais para tratar de visibilizar uma questão, né? No caso das redes de direita, muitas vezes o que eles fazem é negar as mídias mais de centro, ou de esquerda, evidentemente. As redes sociais como alternativa à mídia tradicional e não como complemento. Inclusive redes sociais alternativas. Porque você tem lá nos Estados Unidos, você tem a Gap, você tem o 4chan, por exemplo, que são redes predominantemente de alt-right, né, que eles chamam de alternative right, mas aqui na verdade é uma nova direita poderosa, né, e bem radical. Então, existe também um movimento porque eles muitas vezes são banidos, né? Você viu agora o movimento que teve no Brasil de fechar canais, por exemplo, de ativistas de direita, não vou mencionar aqui para não dar publicidade, mas que também, e acabam buscando, né? Se eles se veem também, vamos dizer, cerceados, né? Eles falam deplatformed, né? Desplataformizados, né? Eles buscam outra plataforma. E isso, na verdade, pode ser inclusive pior, porque fica menos visível o que eles estão fazendo, que é um pouco a nossa discussão aqui do WhatsApp. Muito mais difícil fazer análise de WhatsApp do que fazer análise de Twitter. Twitter é uma plataforma pública, você pode ir lá e falar, o que você falou aqui não é verdade. Eu já fiz aqui, durante o estalido social, eu já questionei coisas e tinha acusações falsas, a gente comprova com a polícia, faz um pouco de fact-checking, né, de checar a informação, e pode, na cara da pessoa, ali na cara do usuário, negar. Nessas outras plataformas fica um pouco mais complicado. Então, como eu te digo, esse universo é muito dinâmico, né? É muito difícil de fazer afirmações categóricas. A verdade é que todas essas pequenas ações, elas têm uma quantidade de efeito. Difícil, até um like que você põe aí, o pessoal chama de slacktivismo, de clicktivismo, né? Ativismo de clique, ativismo de sofá, fala nos Estados Unidos, também tem um efeito, aumenta a visibilidade nas plataformas, mas é muito difícil da gente medir efetivamente que efeito tem cada uma dessas coisas, né? Professor, muito obrigada por essa conversa. Nosso programa chegou ao fim. Eu sei que o assunto é longo, a gente podia continuar aqui por bastante tempo, mas a gente está já no finzinho do programa. Eu vou me despedir. Eu conversei aqui com o professor Marcelo Santos, doutor em Ciências da Comunicação da Universidade Finisterra, pesquisador do Centro de Investigação e Documentação da Universidade. Falamos sobre a relação entre política e o uso estratégico das redes sociais. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Lembrando que se você quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, pode usar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, do jeitinho que aparece escrito aí para você, ou, se preferir, pode seguir a TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Aproveita, vai lá, deixa seu follow, né, seguir e fica com a gente. Tchau, até a próxima.